Exame de 2007, primeira fase. Esta é a questão número 3 da escolha múltipla. É uma pergunta sobre funções. É uma pergunta típica nos exames nacionais. É aquela questão onde nos apresentam uma função definida em função de outra. Portanto, neste caso é o nosso guia de x que está definida em função do f de x e apresentam-nos alguma informação sobre a função f de x, que neste caso é uma informação gráfica. Portanto, não vamos é confundir, eu não posso estar a pensar na função guia de x e olhar para este gráfico, ok? Porque este é o gráfico da f. E depois a nossa função guia está definida em função de f. O que nos perguntam agora, como é habitual, é qualquer coisa de g, que neste caso é qual é que poderá ser o gráfico da função g. Bom, nestas situações em que nós temos que escolher um gráfico, em que há uma determinada situação, eu então já tenho dado esta dica, que é a seguinte: vamos ver o que é que acontece no início, no fim e no meio. E como é que nós poderemos entender isto? Porque se nós tivermos um determinado movimento, não é? Conseguimos identificar o instante inicial, o final e o que é que se passa no meio, e neste caso não temos um contexto desses, temos apenas uma função. Então, mas o que é que poderemos entender como sendo o início, o fim e o meio da função? É ver como é que a função g se comporta quando o x vai para mais infinito, por exemplo, quando o x vai para menos infinito, ou num ponto ali no meio. E isso, olhar para as respostas também nos pode ajudar, não é? Por exemplo, nós vemos que quando o x vai para mais infinito, aqui no eixo do x, não é? Quase todas as funções se aproximam aqui de zero. Se calhar desconfiamos, bom, se calhar será um destes três, porque estes três têm aqui vamos lá ver, uma condição, uma característica em comum, não é? E este é diferente, e portanto se calhar este é que será anulado, mas também não nos podemos precipitar. E é este tipo de abordagens, portanto, anular a resposta D por esta abordagem, penso que poderão fazer em último recurso, não é? Não sei mesmo resolver a questão, ok? Então eu eliminava a D só por uma questão de lógica. Mas, entretanto, vamos resolver aqui com cuidado para sabermos porque é que eliminamos a D, não é? Então como é que nós sabemos, como é que ficamos a saber que a função g se comporta quando o x vai para mais infinito? Vamos calcular o limite de g de x, quando o g de x tende para mais infinito, ok? Vamos calcular este limite. E ao calcular este limite ficamos com o quê? Reparem, a função g de x é igual a isto, portanto é o que temos para trabalhar, temos que trabalhar com isto, não é? Limite de ln de f de x quando x tende para mais infinito. Logicamente vamos sempre obter aqui alguma coisa em função de f, não é? Porque a função g está definida em função de f. E agora temos que trabalhar, portanto eu vou aplicar aqui limites, não é? Vou dizer assim, ln de limite de f de x quando x tende para mais infinito. Então vou ver qual é o limite de f de x quando x vai para mais infinito. Nós vemos aqui deste gráfico, conseguimos ver que o limite de f de x quando x tende para mais infinito é igual a 1, ok? É igual a 1 porque a função aproxima-se aqui de 1 à medida que o x se aproxima de mais infinito, não é? Portanto, quando o x tende para mais infinito, a função tende a aproximar-se aqui deste valor 1, portanto, no eixo da função, não é? Ou seja, ficamos com ln, isto é um ln aqui, ok? ln de 1. E ln de 1 dá 0. Pronto, ora, realmente o limite de g de x quando x tende para mais infinito deu 0. Bom, quer dizer que pode ser a pode ser a b, pode ser a c, não pode ser a d. A d estaria eliminada por esta razão. Atenção que esta pergunta pode ser uma daquelas perguntas da segunda parte em que é preciso justificar, ok? Em que dizem assim, escolha a opção correta e encontra uma razão para cada uma das rejeitadas. Isto é também uma estratégia comum. Não é este caso, este é um caso de escolha múltipla, é só responder e não é preciso justificar, mas se fosse, nós justificávamos então que anulávamos a D por isto, calculávamos o limite e dizíamos a função D, a opção D, não verifica este limite porque a função aqui não vai para 0, está aí para outro valor, ok? O que é que vamos fazer agora? Bom, já testamos cá para mais infinito, estas agora são todas iguais, não vale a pena andar aqui mais nesta zona, não é? Vamos ver para menos infinito. Bom, já agora, seguindo aquela lógica das funções iguais, reparem, estas duas, quando o x vai para menos infinito, esta função vai lá para baixo. E aqui na C também acontece a mesma coisa. Esta é que não. Eu, se não soubesse nada do exercício, se calhar, por lógica, eliminava a e ficava com uma destas, ok? Mas isso são lógicas de último recurso. Vamos então ver com certeza fazendo o limite da função quando o x tende para menos infinito, ok? E aí ficamos com a certeza. Limite de g de x quando x tende para menos infinito. Vamos ver o que é que acontece. Ficamos com o limite, substituímos, não é? A função g de x pelo valor que nos é apresentado, que é este.
quando x tende para menos infinito. Vamos aplicar aqui limites, então precisamos saber quanto é que é o limite de f de x quando x vai para menos infinito. Quanto é que dá? Vamos aqui ao gráfico. O limite de f de x agora, quando x tende para menos infinito, vamos ver a função. A função aproxima-se, portanto, quando o x vai aqui para menos infinito, a função está-se a aproximar de zero, não é? Está-se a aproximar aqui do zero. E, portanto, isto dá zero. Se precisássemos saber se era 0 menos ou mais, dava 0 mais, porque vinha aqui pelo lado de cima do zero. A função vê-se neste eixo. Ok? Então isto dá ln de 0 mais. Por acaso até era preciso saber aqui que é 0 mais. E quanto é que dá ln de 0 mais? ln de 0 mais dá menos infinito. Atenção que eu agora aqui estou-me a lembrar do gráfico do ln, ok? O gráfico do ln de x tem esta configuração aqui. Quando o x tende para 0 mais, a função vai lá para baixo para menos infinito. E portanto nós sabemos que quando o x vai para menos infinito, a função g tem que ir para menos infinito também. Pode ser esta, porque a função aqui está aí para menos infinito. Aqui não, aqui a função está-se a aproximar aqui de um valor, não sei que valor será, mas não vai lá para baixo para menos infinito. E portanto anulamos a A. Ficamos entre a B e a C, e nas duas últimas eu dou aqui esta dica, vamos olhar para as duas e ver o que é que elas têm de diferente, e esse ponto é que vai mandar. Portanto, elas são diferentes aqui na origem, não é? Uma delas passa na origem, a outra não. A outra não passa na origem. Quer dizer que, se eu calcular o g de 0, vou calcular o g de 0. Se me der 0, então é esta. Passa na origem, não é? Se o g de 0 for igual a 0, é esta. Se não me der 0, então é esta. Então, quanto é que é o g de 0? Eu vou substituir aqui na função g de x, ok? Não se esqueçam que temos aqui a função g de x. Vou substituir por o x por 0. Então, fica ln de f de 0, ok? E quanto é que dá o f de 0? Vou aqui à função f. Quando o x é 0, a função tem aqui este valor. Bom, eu não sei quanto é que é. Eu não sei quanto é que é este valor, mas sei que é um valor positivo e maior do que 1. Este valor é maior do que 1, não é? Então, se eu tenho aqui a assíntota 1, este valor está ainda acima. Então, eu sei que é um valor maior que 1. Quanto é que dá ln de um valor maior do que 1? ln de um valor maior do que 1. Vai dar positivo, ok? Vai dar um valor positivo. Reparem, eu tenho aqui o gráfico do ln, ele é 0 aqui, no 1. O gráfico do ln é 1, anula-se aqui quando x é 1. Portanto, um número a seguir ao 1, porque nós sabemos que é maior, não é? Um x aqui a seguir ao 1, vai fazer com que a função tenha um valor positivo aqui, ok? Portanto, isto vai dar positivo. E se vai dar positivo, não pode ser esta, ok? Terá que ser esta aqui, a resposta certa. Porque isto não vai dar 0. ln do número maior que 1 não vai dar 0. Ok? Então, até uma próxima.